Queridos irmãos, a paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com você, com sua família. Vamos em mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, nós estamos falando sobre os dons espirituais e ministeriais, algo que nós já falamos em outras ocasiões, mas é sempre importante nós reforçarmos. Hoje nós vamos falar sobre o propósito dos dons espirituais. O propósito vai falar bem dos objetivos dos dons espirituais. E a lição de número 2, né? A lição do trimestre, como eu disse, vai falar dos dons espirituais e ministeriais, e o tema principal é servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O objetivo de hoje, na verdade, o textual de hoje vai dizer o seguinte: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação da igreja. Estamos falando dos dons espirituais. E às vezes as pessoas pensam assim, não, mas está tanta coisa, pandemia, esquece a pandemia um pouco, irmãos. Nós precisamos entender e viver a palavra. Pode ser que acabe hoje, pode ser que acabe daqui 5, 10 anos. Então nós precisamos estar alimentados na palavra, independente de qualquer circunstância. Então o textuário vai dizer que nós também precisamos sobejar nos dons espirituais. O que é o sobejar? Precisamos estar sempre cheios, e como se nós quiséssemos pegar e ser usados de várias maneiras diferentes. Isso é o que o apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Corinto. E a verdade prática fala que os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Volto a dizer o que nós falamos na lição anterior. Se você não acompanhou conosco, pode acessar aí no canal Assembleia de Deus CMD, você vai ver que nós falamos semana passada sobre a questão que quem dá os dons são Deus. E Deus dá o dom conforme a necessidade, conforme a vontade dele, conforme o querer dele. Então diz que os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer a igreja espiritualmente. Nós vamos falar muito hoje que os dons não são para engrandecimento próprio. Isso é muito importante. Leitura bíblica em classe vai estar em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 11, depois do capítulo 13, versículos 1 e 2. Você que está acompanhando, se puder, abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao versículo 11, e capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. Diz assim a palavra: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, outro profecia, a outro dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Não é como eu quero, mas é como o Espírito, que é Ele quem reparte, Ele quem distribui, Ele quem entrega os dons, libera os dons para nós, de acordo com o querer dEle. E o 1 Coríntios capítulo 13 vai dizer o seguinte, alguns conhecem essa trecho até de cor: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Lendo esse trecho, nós entendemos claramente que nós precisamos ter o amor, que é Cristo, como a base de tudo. Se não for Ele, de nada adianta. A introdução vai dizer que nós vamos estudar o verdadeiro propósito dos dons concedidos por Deus à sua igreja. Os dons são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Nada mais. O dom não é para você ser afamado como aquele que é usado por Deus. O dom é para o crescimento da obra do Senhor, para a edificação da igreja de Cristo. Esse é o objetivo do dom. A igreja de Corinto, a introdução vai falar que os dons não são para... O primeiro ponto, vai falar que os dons não são para elitizar o crente. A igreja coríntia, a igreja de Corinto, a cidade de Corinto era uma cidade muito cosmopolita, tinha pessoas de vários locais, e é uma cidade
onde se tinha uma movimentação muito grande de pessoas. E o apóstolo Paulo, né, durante a segunda viagem missionária, a igreja recebeu a visita do apóstolo Paulo. E a igreja de Corinto, a cidade de Corinto é uma cidade muito rica, né? Então, por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, o apóstolo Paulo os tratou de uma maneira diferenciada e na sua carta, na primeira carta, ele dirigida à igreja sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Ele conhecia a igreja, ele conhecia o povo. Eu já falei do apóstolo Paulo em outras ocasiões, mas ele, como grande missionário, ele passava em determinada localidade, via necessidade, implantava a igreja e ele partia. Ele não ficava ali porque ele entendia a necessidade da obra, que precisava dele em outros locais, mas ele sempre estava conversando por meio de cartas com os irmãos. Alguns locais ele chegou a voltar, outros não. É isso muito importante. E os dons, o segundo tópico que vai falar, é uma igreja de muitos dons, mas carnal. O apóstolo Paulo diz para eles, não lhe falta nenhum dom. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra naquela cidade. Todavia, além daquela igreja não usar corretamente os dons que recebia do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja e imoralidade sexual. O apóstolo Paulo estava falando com eles com muita veemência e com muita propriedade, porque ele conhecia deles. Então os dons, Deus deu o dom para eles ali, até mesmo com o objetivo de conserto, né, para aquela igreja. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com os dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Todavia, os dons são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Isso é muito claro para a gente. Se você é usado de uma forma, você não é melhor que eu. Se eu sou usado de uma forma, eu também não sou melhor que você. Deus dá os dons não pelo nosso mérito, mas pela misericórdia dele. E isso é o que tem que ser muito claro para nós. E nós vamos ver, Jesus ele falava na sua mensagem, a mensagem de Jesus precisa ecoar em nosso coração. E na mensagem ele sempre nos deu autoridade, ele sempre falava do amor. E ele sempre tratava todos da mesma maneira. Então não quer dizer que agora, ele vai tratar, se você tem um dom específico, ele vai te tratar de forma diferente, você é melhor que ele, de forma alguma. Isso tem que ser muito claro para todos nós. O segundo tópico vai falar, o primeiro nós falamos que o dom não é para elitizar, o segundo vai falar edificando a si mesmo e aos outros. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. O apóstolo estimulava os crentes da igreja a cultivarem uma devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificar a si mesmo. Isso falando para a igreja de Corinto, mas também vale para nós mesmos. Aquele que fala em línguas fala para edificação própria, edifica-se a si mesmo. Edificando uns aos outros, os crentes de Corinto falavam em línguas, exerciam vários dons, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador se preocupa com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Ele vai falar isso lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Se eu tiver um dom e ele não servir para edificar a vida do próximo, de nada adianta. Eu já falei também em outras ocasiões, imagine se você chegar num lugar, você está durante lá meia hora, 1 hora em uma reunião, você é um novo convertido, e durante esse período todo, todos dentro da igreja só estão falando em línguas. Aquele que chegou, para ele não fez diferença nenhuma. Ele vai achar que são loucos, que povo estranho é esse, mas ele também não vai entender nada. Então precisa ter esse ponto, precisa ser para a edificação do próximo. E também edificando, como eu falei, edificando até o não crente. O apóstolo Paulo fala do gentio embora o apóstolo estimulasse todos os crentes a falarem línguas, isso para a edificação a si mesmo, seu desejo era também que esses mesmos crentes profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada. Isso é importante. Por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Como eles compreenderam a mensagem do Evangelho,
se uma reunião não entenderem o que está sendo falado. Aquilo que eu acabei de comentar, nós precisamos entender que aquele que chega, ele também precisa ser edificado, né? Isso é muito importante. Se ele chegar numa reunião e não entender nada, de nada adiantaria. E o terceiro tópico, primeiro nós falamos edificando, os dons não são para edificar, não são para engrandecimento próprio. Depois, o segundo ponto, vai falar edificando a todos, e agora vai falar sobre edificando o corpo de Cristo. Os dons da igreja, na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos para falar a respeito do uso dos dons. Ele mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo é edificado. Conforme diz Thomas Hover, parafraseando Paulo em Efésios, os membros do corpo, cada qual com sua própria função, concedida pelo Espírito, coopera para o bem de todos. O dispenseiro é aquele que tem a confiança do patrão. Então, o apóstolo Pedro exortou para isso, falando que nós somos os dispenseiros da obra, que precisamos alimentar a família de Deus. Que alguém fale segundo as palavras de Deus, se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Isso vai estar lá em 1 Pedro, capítulo 10, versículo 11. E assim, irmãos, nós concluímos a lição de hoje, que diz que a Igreja de Cristo tem uma missão a cumprir, proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e decrescente de Deus. Diante dessa sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino, os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo. E tudo é para a edificação da Igreja do Senhor. Amém? Que Deus continue falando no seu coração, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor. Pai, oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, agradecendo por tudo, por cada vida que nos acompanhou. Pedimos, Deus, que o Senhor continue falando nos nossos corações, que o Senhor continue sendo conosco e nos ajudando a usar os dons para a edificação da Tua casa. Oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Continuemos focados e firmados na palavra do Senhor. Fique em paz, em nome de Jesus. Então, conforme diz Thomas Hover, ele parafraseando Paulo em Efésios, ele cita que os membros do corpo, cada qual com sua própria função, concedida pelo Espírito, coopera para o bem de todos. Então, o amor é essencial para que os dons possam ter uma função, para que os dons possam valer. Como diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, se não houver amor, certamente não haverá edificação. Se não houver amor, de nada adiantaria. Seria somente como um metal que soa. Então, por isso que nós precisamos sempre lembrar que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, eu nada seria. Então nós precisamos amar. E esse amor não é o amor eros, entre homens e mulheres, mas o amor ágape, aquele que Cristo deu o seu Filho por nós. Esse é o amor que nos alcançou, o amor também que nós precisamos levar adiante. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo, Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus, os ministros sábios arquitetos. O fundamento já está posto pelos apóstolos. Jesus Cristo. Ele é a base, ele é a pedra de esquina, ele é o próprio amor. Depois vai dizer sobre os dispenseiros dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons, usou a figura do dispenseiro, que